Nesse vídeo eu vou mostrar como exportar uma simulação criada com o plugin TyFlow do 3D Max e depois como importar essa simulação para renderizar na Unreal Engine 5. E para conseguir exportar de forma fácil, primeiro nós vamos instalar esse plugin chamado Datasmith, que serve para exportar projetos lá para Unreal Engine a partir de vários softwares como o 3D Studio Max, o SketchUp e vários outros que vocês podem ver por aqui. O link desse plugin está aí na descrição do vídeo, então nós vamos clicar para baixar a versão do 3D Studio Max. Com o download concluído, eu vou clicar duas vezes aqui no executável, vou clicar em Next, concordar com os termos, Next novamente, e eu vou instalar para a versão do 3D Max que eu quero trabalhar. Nesse caso é somente a versão 2024 e vou clicar em Install. Completando a instalação, vamos clicar aqui em Finish e nós já podemos abrir o nosso projeto lá no 3D Max. E aqui com o arquivo aberto, essa é a animação do TyFlow que nós vamos exportar. Vocês vão ver que essas frutas caem, nós temos um momento de slow motion e depois a velocidade volta ao normal, até que todas as frutas caiam aqui no chão. E uma dica, se você quer aprender a criar simulações do zero no TyFlow, com animações como essas que vão destacar o seu portfólio da concorrência, então clique no card acima para assistir a grade completa do meu curso de TyFlow. E antes de nós exportarmos essa simulação, eu recomendo que vocês posicionem os objetos da simulação o mais próximo possível aqui do ponto zero da viewport do 3D Max, porque isso irá criar esse pivô exatamente aqui nesse ponto. Então lá na Unreal Engine será muito mais fácil de mover ou rotacionar cada um desses objetos. Ainda com esse ícone do TyFlow selecionado, nós vamos vir aqui nas propriedades e vamos clicar nesse botão Open Editor. Aqui em cima nós temos todos os nodes que estão criando essa simulação, mas nesse caso eu vou baixar um pouco para ganhar espaço e nós vamos precisar de um node para exportar essas partículas. Então, com o mouse aqui nessa área cinza, eu vou apertar a tecla Tab e vou procurar por Export Particles. Vou apertar o Enter. Aqui à direita nas configurações nós temos diversas formas de exportação e as que a Unreal Engine melhor reconhece são a Objects e também essa Alembic Mesh. Para esse vídeo nós vamos utilizar a opção Objects. Um pouco mais para baixo nós temos esse Frame Range, em que nós definiremos o frame inicial e final da nossa simulação. Nesse caso, o meu frame final é o 257, como vocês podem ver aqui na timeline. Eu vou descer um pouco a rolagem, e aqui nós temos a forma de exportação dos objetos em si. Eu vou deixar nessa opção Meshes, então ele vai converter toda essa simulação em objetos 3D aqui na viewport do 3D Max. Então cuidado com essa opção caso a sua simulação tenha muitos objetos. Nós podemos definir um prefixo para o nome de todos os objetos que serão exportados. Então, nesse caso, eu vou chamar de fruits e vou colocar um underline. Depois nós temos que definir para qual camada os nossos objetos serão exportados. E vejam que aqui nós temos esse código, que significa que ele vai exportar os objetos para a camada que está ativa. Então, vou clicar nesse botão para visualizar as camadas. E a camada ativa, ela é reconhecida por esse símbolo quando ele está com essa cor verde. E eu já criei uma camada vazia para exportar esses objetos, que é essa Exporter TyFlow. Então, eu só preciso clicar nesse ícone à esquerda aqui do nome da camada, e agora sim eu sei que os objetos serão exportados para essa camada. E por fim, nós só precisamos clicar nesse botão Generate Objects from Particles. Ele vai gerar todos os objetos aqui na viewport do 3D Max. Vou clicar em Sim e depois em OK. Posso fechar o TyFlow e eu já vou aproveitar para esconder essas camadas do TyFlow e esse TyFlow Assets, que são os objetos originais. Então agora o que vocês estão vendo são as frutas e as cestas já exportadas para o objeto. E se eu selecionar qualquer um desses objetos, por exemplo, essa maçã, reparem aqui na timeline como ela possui todos os keyframes que definem a animação de todo o movimento dela. Então, cada objeto possuirá os seus próprios keyframes. E se eu abrir essa camada do Exporter de TyFlow, todos os objetos estão nomeados com o prefixo que eu criei, que é o fruits underline, e a única mudança que eu vou fazer é selecionando somente a cesta, e eu vou renomear para basket, só para ficar um pouco mais fácil de reconhecer lá no Unreal Engine. E antes de enviar para Unreal, nós temos uma última etapa, que é o ajuste dos materiais. Então vou trazer aqui o Slate Material. Vejam que eu tenho aqui todos os materiais de todas as frutas, mas eu vou mostrar como nós podemos ajustar nesses dois últimos materiais. Então esse da esquerda é o material da cesta, e o que nós vamos fazer é conectar diretamente essas texturas no material. Então eu vou deletar esse Color Correction e vou deletar também esse outro Color Correction, conectando o
mapa de roughness diretamente aqui do Corona Material. Um outro detalhe importante é que o Corona Normal, ele precisa estar com essas configurações padrões, e nesse caso da cesta nós temos um mapa de displacement. Se eu exportar dessa forma, Unreal não reconhecerá esse mapa e ele não será importado nos arquivos. Então o que eu faço somente para que esse mapa seja enviado corretamente é conectar temporariamente o mapa de displacement aqui no slot de metalness. E lá no Unreal nós podemos ajustar esse material corretamente no displacement. Agora eu vou clicar para editar o material em si. Então alguns cuidados que nós temos que tomar é de desativar o Clear Coat, desativar o Sheen Layer caso esteja ativado, e também devemos desativar todo tipo de SSS. E agora vamos para o material da fruta. Então é basicamente o mesmo processo. Vou conectar diretamente. O meu Corona Normal está com as configurações padrões. Vou deletar esse outro Color Correction, que está em um SSS. Então eu vou zerar esse valor. Vou desativar também aqui o Clear Coat, deixando em 0. O Sheen também vou deixar em 0. E pronto, o material já está configurado e pronto para exportar lá para o Unreal Engine. E todos esses outros materiais eu já deixei configurados corretamente. Já posso fechar os materiais. Para exportar corretamente, primeiro eu vou mover a minha timeline até um frame que nós tenhamos todos os objetos na cena. Então vou deixar aqui no último frame. E eu vou selecionar agora todos os objetos aqui nas camadas. Então são 51 objetos. E aqui em cima vejam que o plugin acabou criando essa nova aba. Então vou clicar aqui nessa aba do Datasmith e depois nós vamos vir em File Export. Confiram se essa opção está ativada, que é o Active Time Segment, para que ele exporte toda a animação em todos esses frames que nós estamos vendo aqui na timeline. Então, se estiver tudo correto, nós podemos clicar agora em Export Selected. Eu já escolhi a pasta que eu quero salvar, coloquei o nome do meu arquivo, então eu vou clicar aqui no botão Save. E agora nós podemos ir lá para o Unreal Engine. E aqui na Unreal Engine nós também precisamos ativar o plugin do Datasmith, que fica aqui em Edit, depois Plugins, façam a busca por Datasmith, e então nós vamos ativar apenas esses três, que é o Content, o FBX Importer e este que é apenas Importer. Ele pede para reiniciar Unreal, vou clicar aqui em Restart Now e eu já volto com vocês. E agora que nós reiniciamos, para importar pelo Datasmith, nós vamos clicar aqui nesse botão, depois vamos até o nome do plugin e depois em File Import. Eu já estou na pasta correta, então eu só preciso clicar para abrir aqui esse arquivo que eu exportei do 3D Max. Vamos decidir agora qual a pasta aqui do nosso projeto da Unreal nós vamos importar esses modelos. Eu já criei uma pasta somente para isso, que é o TyFlow para Unreal Engine 5. E eu vou clicar em OK, então nós teremos essas opções de importação. Deixem exatamente dessa forma, porque eu estou importando apenas a geometria, os materiais e as texturas, e também as animações. Se vocês quiserem importar luzes e câmeras, vocês podem ativar essas caixas aqui também. E eu desativei essa opção para gerar as UVs dos Light Maps, porque isso é muito mais utilizado para objetos estáticos. Então, podemos clicar aqui em Import. Depois de importar, ele vai criar essas 4 pastas para manter tudo organizado por aqui, e ele também vai criar esse asset diretamente aqui na viewport da Unreal Engine. E reparem que esse asset é um grupo que contém a cesta e cada uma das frutas por aqui. Então, eu posso, por exemplo, minimizar todas essas frutas individuais, selecionando apenas o asset principal, e através dele eu posso mover todas as frutas ao mesmo tempo, criando uma composição que me agrade um pouco mais, e por enquanto eu vou deixar aqui nessa posição. E agora nós precisamos confirmar se a animação das frutas foi importada de forma correta. Para isso nós vamos abrir essa primeira pasta que é o Animations, e vocês vão ver esse asset por aqui, que é o Level Sequence. Se eu clicar 2 vezes para abrir o Level Sequence, eu posso até anexar essa janela aqui na parte de baixo para ocupar um pouco menos de espaço. Vou diminuir um pouquinho aqui a viewport também. E imaginem que o Level Sequence é algo similar à timeline do 3D Max, em que nós podemos animar câmeras, objetos e efeitos, e por isso nós temos por aqui o nome de cada uma das frutas e também todos os keyframes de animações delas, exatamente como nós tínhamos lá na viewport do 3D Max. Eu posso clicar nesse botão vermelho arrastando para ver a animação aqui pela timeline, ou vindo até a parte inferior no botão Play, nós podemos ver essa animação, inclusive com aquele efeito de slow motion que nós criamos. Ele vai rodar toda a animação e ele vai começar a repetir aqui do frame 0. Então vou deixar parado aqui no último frame, porque agora nós precisamos ajustar os materiais. Então vou voltar aqui para o meu Content Browser, vou voltar
para a pasta anterior em que nós temos todas essas outras. Eu vou entrar aqui nessa pasta Materials. Vejam que nós temos diversos Material Instances. Porém, nós queremos alterar os materiais master que controlam todos esses aqui. E esses materiais ficam nessa outra pasta References. Vejam que ele criou 2 materiais master, um material para a cesta e outro para todas as frutas. Então, vou começar ajustando aqui o material das frutas. Vocês vão ver que a importação não é perfeita, então ele traz diversos nodes que nós não vamos precisar, e por isso eu vou deletar todos esses parâmetros que ele criou. Posso deletar esse base color, esses outros parâmetros também. Esse aqui é um parâmetro de cor pura, eu também posso deletar. Então vou conectar o base color no slot de base color. O normal map já está correto. E essa última textura roughness, se vocês quiserem confirmar qual é a textura, vocês só precisam selecionar o node, passando o mouse aqui pelo caminho da textura, e vejam ali no final do nome que é a textura de roughness. Só preciso conectar no slot de roughness. Se vocês considerarem que as frutas estão muito reflexivas, vocês podem colocar aqui, por exemplo, um multiply. Eu não vou entrar em materiais muito avançados nesse tutorial, mas eu posso colocar, por exemplo, aqui 1.2, somente para clarear um pouco mais essa textura, e isso fará com que o material fique um pouco mais fosco. Eu vou salvar esse material e já posso fechar esse Master Material. Vamos abrir agora o do sexto e vou fazer a mesma coisa, deletando esses nodes que não importam. Temos novamente uma cor pura por aqui e esse outro node de parâmetro, que eu também vou deletar. Então eu posso conectar o Base Color corretamente, o Normal já está correto. Vocês devem lembrar lá no 3D Max que eu utilizei o Displacement no canal de Metalness. Então, passando o mouse por aqui, vejam que esse é o mapa de Displacement. Então, vou desconectar agora do Metallic e vou conectar aqui no Displacement. Se o seu material não possui esse slot de Displacement, clica no card acima e veja meu outro vídeo que eu falo tudo sobre Displacement na Unreal Engine 5. E por fim, nós temos esse último mapa que é o Roughness. E a última coisa que eu vou alterar é a intensidade aqui desse Displacement. Então, vou selecionar o material. Aqui à esquerda nas propriedades, vou procurar por Displacement e vou colocar, por exemplo, a intensidade máxima de 8 nesse Displacement. Posso salvar esse material e fechar também aqui essa janela. E pronto, depois de renderizar, esse é o resultado final. Não se esqueçam de dar aquele like, seguir e compartilhar com os amigos para não perder os próximos tutoriais. Por esse vídeo é tudo e nos vemos no próximo.